Azerbaijão é um dos países que falam a língua turca. Mas não é só isso, eles também falam russo, é um país que foi membro da União Soviética e é um país secular. Apesar de ter a maioria da população muçulmana, o Azerbaijão é um país que aceita todas as religiões. O país tem uma grande comunidade judaica, agrega também cristãos e pessoas de todo o mundo. É um país que não é regido pelas leis religiosas, ele é regido pela Constituição do país. Então, convido vocês aí para acompanharem comigo neste programa o Azerbaijão moderno e a sua língua. E eu também falo a língua deles, eu falo turco, até me surpreendi quando estive a primeira vez no Azerbaijão. A forma de comunicação foi muito fácil, porque eu imaginava que o turco seria muito diferente, mas não é. Todas as pessoas que eu encontrei em todos os locais falaram turco comigo. Então nós vamos aí fazer uma mistura aí da língua turca com a língua azerbajanesa e sobre a história da língua e mostrar para vocês tudo aí neste programa que está espetacular. Não percam. Merhaba, teşekkür ederim. Oficialmente, o Azerbaijão tem apenas um idioma. No entanto, o russo funciona como uma segunda língua no país, quase que oficial. O Azerbaijão fez parte do Império Russo depois da União Soviética, até se tornar independente em 1991. Durante esse longo período da história do Azerbaijão, o russo foi a língua franca falada todo o tempo. Sendo assim, a maioria dos azeres, independente da idade, fala russo fluentemente, mesmo que não use muito a língua no dia a dia. O azeri, também chamado de azerbaijano ou azerbajanês, é um idioma do ramo turcomano, da grande família das línguas altaicas. E é o idioma falado no Azerbaijão de hoje. Oi pessoal, meu nome é Yasemin Seyhan, eu sou de origem turca, morei na Turquia do meu 1 ano até os meus 10 e talvez por isso vocês não percebam nenhum sotaque, mas a minha primeira língua foi o turco, a que eu tive primeiro contato. Então eu vim aqui falar pra vocês que aqui no Brasil eu tive uma surpresa muito boa quando eu fui à Embaixada do Azerbaijão, em que eu consegui me comunicar muito bem com os azerbaijaneses pela proximidade da língua turca com a azerbajanesa. Então, eu vim aqui ensinar algumas palavras e frases para vocês, caso vocês tenham algum contato com turcos ou azerbaijaneses, para que vocês tenham pelo menos uma proximidade ali com o básico da língua. Agora eu vou falar uma sequência de frases para caso algum dia vocês tenham contato com a língua azerbajanesa, vocês possam se comunicar pelo menos com o básico. Oi, tudo bem? Selam, neredesiniz? Prazer em conhecer você. Tanıştığıma memnun oldum. Que horas são? Saat kaç? Quanto custa? Kaç para tutuyor? Como faço para chegar na cidade velha de Baku? Eskişehir'e nasıl gidebilirim? Gosto muito do Azerbaijão. Azerbaijân'ı çok seviyorum. Onde ficam as Flame Towers? Flame Towers nerede kalıyorlar? Gostaria de ir até o Hotel Hilton. Hotel Hilton'a gitmek isterdim. O Museu do Tapete é muito bonito. Karpet Müzesi çok güzeldir. Estou com fome. Acıktım. Muito obrigada. Çok teşekkür ederim ou sağ ol. Adeus. Güle güle. Nos vemos em breve. Görüşmek üzere. Então foram essas as frases, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma, caso vocês tenham contato com algum azerbaijanês ou algum turco ou venham até mesmo a conhecer os países. E gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar aqui e mandar um abraço para os meus amigos azerbaijaneses.
Até mais, obrigada. Merhaba, benim adım Yasemin. Ben Brezilya'da oturan Türk'üm ve tıp okuyorum. 21 yaşındayım. Şimdi sen de kendinden biraz bahset. Mən Nuray, Braziliyada yaşayan Azərbaycanlıyam. Braziliyanı çox sevirəm, burada oxuyuram. Çok güzel. Şimdi memnun oldum seninle tanıştığımızda ve çok teşekkür ederim. Mən də şad oldum, çox təşəkkür edirəm. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könlümdən, Azərbaycan, Azərbaycan. Eu convido vocês para assistirem agora esta entrevista, que é muito interessante, sobre a origem da língua, sobre a língua azerbaijanesa, sobre a influência turca e tudo mais que este especialista vai conseguir falar aí pra gente, porque ele já esteve no Azerbaijão e inclusive na Universidade Diplomática, que é a Ada University em Baku. Salam Fabiana, Nedjessini, saudações a todos os presentes, a todos que nos estão assistindo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no espaço do Mundo Diplomático para falar do Azerbaijão, esse país que me é muito caro. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Santana, conhecido nas redes como Vini Silva, vocês podem me encontrar como Vini Silva por aí. Eu sou linguista e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, doutorando do Programa de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu pesquiso, além de outras coisas, a liderança regional do Azerbaijão na zona do Cáucaso Sul, e sou professor de idiomas aqui do Sistema Público Estadual de Roraima. Falar da minha estadia no Azerbaijão no ano de 2016, é sempre bastante gratificante. Como eu comentei, em 2016 eu cheguei no Azerbaijão, passei pouco mais de 2 semanas lá e fui muito bem recebido pelo vice-reitor de Assuntos Educacionais da Universidade ADA, que é o novo nome para a Academia Diplomática do Azerbaijão, o Faris Ismailzadeh, e fui muito bem orientado por um professor de Política Internacional da casa, que se chama Anar Valiev. Durante a minha estadia, pouco mais de 2 semanas no Azerbaijão, eu conheci gente de todos os lugares do mundo. Conheci gente da África do Sul, conheci gente do Irã, da Grécia, do Paquistão, da Colômbia, o que só reforça a ideia de que o país, o Azerbaijão, é um país multicultural e preza muito pelo multiculturalismo. Além de conhecer essas pessoas de diversas regiões, eu conheci, óbvio, muitos azeres. As pessoas sempre vinham com certa curiosidade, perguntavam se eu era jogador de futebol, o que eu estava fazendo no Azerbaijão. Geralmente vinham conversar em russo, só que o meu conhecimento de russo é muito pífio, e então eles migravam para o azeri quando percebiam que a conversa não estava fluindo, e aí nos primeiros dias com um pouco mais de dificuldade, já nos dias finais já com um pouco mais de fluência, a conversa acabava fluindo, Além de conhecer essas pessoas de diversos lugares do mundo, eu percebi a minha própria cultura no Azerbaijão. Mas como assim? Pois bem, caminhando nas ruas da Ishari-Shehar, que é o centro histórico da cidade fortificada de Baku, eu notei alguém vestindo uma camisa com a bandeira da Bahia, que é o meu estado de origem. E comentando com um dos amigos, acabamos indo até essa pessoa e depois descobrimos que ele era professor de capoeira, professor azeri de capoeira no Azerbaijão. O nome dele é Oshusha Muradov, vocês também podem procurá-lo nas redes sociais. E para mim foi bastante intrigante, saber que o Azerbaijão tem um nome dentro dos torneios de capoeira mundo afora. A língua azeri é uma língua altaica do ramo turcomano e dentro deste ramo, do ramo oghuz, que é o mesmo ramo de onde surgiram o turcomeno da Turquia, o turcomeno do Turcomenistão e o turco da Turquia. E hoje o azeri é a língua oficial não apenas do Azerbaijão, mas também do Daguestão, que é uma unidade federal russa. Falado nestes 2 lugares, mas também no Azerbaijão iraniano, que é uma região do Irã, em partes da Turquia, pequenas partes do Iraque e também em comunidades azeres na Geórgia. Claro que a diáspora azerbaijana também levou a língua azeri para diversos outros pontos do nosso mundo. A língua azeri, ela se desmembrou, ela surgiu da língua oghuz mais ou menos da mesma forma que o português e o espanhol se desmembraram da língua latina, E aí, por conta de influências otomanas,
persas, árabes e, mais recentemente, russas, tomou a forma, né, que nós conhecemos hoje. A própria língua azeri ela já teve, no mínimo, 3 formas diferentes de escrita. Uma, que é o alfabeto árabe, né, principalmente por conta da influência persa, da influência iraniana. Também o alfabeto cirílico, por conta da dominação russa, né, principalmente no século XX. E também, né, desde a independência, em 1991, o alfabeto latino, né, que traz certas semelhanças com a escrita turca. Inclusive, muitos linguistas vão afirmar que existe certo grau de inteligibilidade mútua entre turco e azeri. Inteligibilidade mútua é o fato de que duas pessoas que não falam a língua uma da outra consigam se entender. É mais ou menos como nós brasileiros, que temos que conversar com os espanhóis, com os venezuelanos, aqui no caso da zona de fronteira, sem falar a língua um do outro, mas ainda assim conseguimos, com um pouquinho de esforço, falando devagar, nos entendermos. Bom, para mim, aprender azeri foi ao mesmo tempo um desafio, né, e um prazer. Um desafio porque eu tive de me acostumar, né, e internalizar certos conceitos gramaticais que nós, né, nas línguas ocidentais, dificilmente temos. Por exemplo, as preposições. No azeri existem poucas preposições, e aquilo que nós convencionamos chamar de preposições em azeri e também em turco são, na verdade, pós-posições. São sufixos que serão aglutinados a uma determinada palavra. A própria ideia de aglutinação, que embora seja presente aqui nas línguas ocidentais, ela é feita de uma maneira diferente. E também, um conceito que é um pouco inexistente aqui nas línguas ocidentais, é a ideia de harmonização vocálica, onde a vogal anterior vai definir qual é a vogal temática do sufixo que você vai aglutinar uma palavra. Vou dar aqui um exemplo da frase a gente está em casa, ou nós estamos em casa em português. Primeiro temos que pensar na palavra principal, que é casa, em azeri, ev. Dito isso, temos que identificar qual é a preposição, ou melhor, a pós-posição, no caso azeri, que para em teríamos duas possibilidades, ou da, D-A, ou da, D, e a letra E de cabeça para baixo, quando a gente vai escrever. E aí nós temos a harmonização vocálica, que vai dizer, olha, se a última vogal da palavra anterior ou do sufixo anterior é determinada vogal, isso implica dizer que na harmonização vocálica o sufixo vai ter que se harmonizar com esta primeira vogal. Então, sabendo que temos a palavra ev, cuja vogal é E, entre da e de, nós vamos ter o D com a letra E de cabeça para baixo, né, como aglutinado, a palavra ev, e depois teremos o ik, já utilizando a regra de harmonização também, para poder formar a única palavra evdeik, que quer dizer nós estamos em casa ou a gente está em casa, como eu citei anteriormente. Então, por conta de certas categorias gramaticais e regras morfossintáticas que são praticamente inexistentes nas línguas ocidentais, aprender a língua azeri foi um desafio. Mas também foi muito gratificante aprender a língua azeri, né? Além de poder, né, me comunicar com os locais de maneira mais eficiente, de também conhecer canções, poemas e uma série de manifestações culturais que eu não teria tido acesso se eu não tivesse aprendido azeri. Uma das minhas preferidas é a canção Sare Gelin, que a gente pode traduzir aqui para o português como A Noiva Loira, que é um poema que é considerado assim um folk poem, né, que é um poema popular que é muito conhecido também no Azerbaijão. E claro, pelo fato de ter aprendido azeri, quando estive na Turquia, consegui me comunicar, ainda que minimamente com muita dificuldade, com os turcos em Istambul. É verdade que eu não sou fluente ainda no azeri, mas eu estou sempre aprendendo coisas novas, estou sempre buscando novos vocabulários, estou sempre buscando praticar a língua azeri. E para fazer isso, caso você vá ao Azerbaijão, eu recomendo a escola KMT, né? O Instagram deles é KMT_Language Center, ou vocês podem também observar pelo site kmt.az, que foi onde eu fiz um curso intensivo de 10 dias em azeri. E claro, vocês podem sempre contar comigo para qualquer pergunta, sugestão, se quiserem dialogar e tudo mais.
Novamente, eu gostaria de agradecer então aqui a possibilidade, né, de utilizar esse espaço do Mundo Cáspio e é isso. Bufur Saituchum, Tchor Saulum Fabiana. Até mais. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje mais uma vez. Eu conto com vocês aí, então, nos próximos programas, porque todos os temas trazidos por nós são muito importantes, interessantes e culturais. Muito obrigada.